Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Queremos dizer que confiamos em Ti. A nossa vida, Pai, é consagrada ao Senhor. E o Senhor a dirige conforme a Tua vontade, Pai, conforme o Teu querer. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Deus. E nós temos visto o amor do Teu servo pelo Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle da vida dele e vai estar no controle agora, Pai, desta ministração que Ele vai trazer aos nossos corações, pois temos a certeza que foi o Senhor quem colocou no coração dele. Fala, Senhor, a Tua igreja, fala a cada um de nós. Responde, Senhor, as dúvidas, os questionamentos do mais íntimo do ser de cada um que está aqui ou que está ouvindo esta palavra, Pai. Fala aos nossos corações, pois nós cremos que o Senhor está presente aqui, o Teu Espírito Santo está presente aqui, e o Senhor nos fala através da Tua palavra. Que Ele melhore, Pai, que Ele tenha melhoras físicas, para que possa assim compartilhar ainda mais a Tua palavra conosco. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, o tema do qual eu vou discorrer hoje fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E à medida que eu comecei a meditar na palavra de Deus, acerca do que é uma entrada e uma entrada triunfal, eu lembrei da entrada do Chapolin Colorado. Não contava com as minhas dúzias, das minhas astúcias, né? Lembrei da entrada do Chaves, né? Que ele saía do barril, né? Lembrei da entrada da Capitã Marvel, quando entrava em cena. Pá! E aí no cinema todo mundo aplaude e fica alegre. Sabe aquela sensação? Chegou a heroína, chegou a vitória. Lembrei do Homem de Ferro, né? Quando ele entra voando, né? Naqueles voo rasante, abrindo a mão e saltando. Poxa, pensa num super-herói. Lembrei, irmãos, do fenômeno Ronaldo, né? Quando chegou ao Brasil de volta, e aí fizeram uma mega festa, a estrela, a sensação, o herói do timão, né? O herói do futebol, enfim. Você pode até estar pensando em alguma entrada de um alguém, ou de um astro, ou de um herói. Mas nada se compara à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque Jesus, irmãos, por tudo... Mateus capítulo 21... Vamos lá para ler a palavra de Deus, né? Mateus capítulo 21... Diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e a trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Diz-lhe a filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana, ó filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e
perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Vamos aplaudir a Jesus. Toda a tua força. Eu gosto de pedir para aplaudir a Jesus, porque é o momento onde a gente olha para dentro do nosso coração e atribui a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. O que é interessante da parte de Jesus, em Mateus capítulo 21, nessa entrada triunfal de Jesus, porque Jesus, sempre, de modo terreno, ele fazia discípulos, ele ensinava os discípulos, ele ensinava as multidões, ele ensinava aqueles apóstolos do qual ele estava preparando para fazer uma missão, fazer algo através deles, e aí Cristo vai de encontro ao coração dele para desconstruir e construir o reino de Deus no coração dele e através deles. Sabe, irmãos, vamos voltar um pouquinho para entender aonde eu quero chegar. Em Mateus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar as instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: se és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar de mim motivo de tropeço. Sabe, Mateus capítulo 21 inicia-se com uma pergunta a ser respondida. Em todo ali, sabe, até o versículo 10. Quem é o Messias? De fato. E aí, se a gente for voltar em Mateus capítulo 11, a gente vai ver que tanto João como os discípulos de João sabiam que alguém estava passando e o que estava acontecendo, não, mas manda perguntar a ele se verdadeiramente ele é o Messias. E aqui Jesus, por mais uma vez, ensina, prega, defende que ele, claro, pelas obras nele, através dele, que ele é o Messias. Jesus responde às indagações. Jesus responde às perguntas. Jesus tira as dúvidas. Jesus, ele é claro. Jesus, ele vem trazer o entendimento. Jesus, ele veio aqui, irmãos, simplesmente, um fato simples. Que entrada triunfal, a palavra ela é maravilhosa, a palavra ela é fiel, a promessa se cumpre. E nós vamos provar na palavra de Deus que a promessa ela se cumpre. E aí quando ele, de fato, ele está por mais uma vez ensinando, pregando a palavra, levando o amor, levando a certeza e a convicção. Ele olha para esses discípulos e simplesmente manda que ele vá de 2 em 2. Vai lá visualizar lá. Vai lá ver. Vai lá levar. Tem uma missão a ser cumprida. Olha, vai lá porque vai se cumprir. E se cumprir a palavra de Deus, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Vamos voltar um pouquinho para entender. Sabe, ele dá a missão para que se cumpra. Os discípulos vão lá anunciar que Cristo verdadeiramente, o Messias, chegaria, e aí manda, simplesmente vai lá, pega uma jumenta e um jumentinho. Vamos voltar um pouquinho para entender em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí
te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Poxa, sabe, é interessante que Jesus mostra aos discípulos, a palavra vai se cumprir, eles tinham conhecimento da palavra de Deus do Antigo Testamento, vai lá, eles entendem, de dois eles vão lá, e aí mostra que poderia acontecer. Olha, pode acontecer que quando vocês chegarem lá, as pessoas podem não querer fazer, não entregar, mas diga que é o Senhor. E eles entenderiam até mesmo porque na cidade onde Jesus tinha enviado, Jesus já tinha passado lá, já tinha fazido as obras. Então Jesus, sendo onisciente, sabia que ele tinha feito boas obras, de boa vontade, e que aquelas pessoas tinham sido transformadas e tocadas pelo agir do Senhor através de Cristo ali naquele lugar. E aí a palavra de Deus vai nos mostrar que eles simplesmente foram, e de fato aconteceu que eles meio que fecharam um pouco o coração, e eles falaram que era pelo Senhor, e simplesmente entenderam. E eles completaram a missão do qual o Senhor tinha dado àqueles dois discípulos, trazendo o jumentinho e o jumento para Jesus. Sabe o que é interessante, irmãos? Se a gente for olhar aqui, vamos contextualizar para os dias de hoje. Jesus, ele chega aqui como a esperança. Jesus, ele chega aqui como o Messias, o Salvador, o Libertador. Agora vamos contextualizar para os dias de hoje. E se você estivesse em guerra? E se nós estivéssemos em guerra? Irmãos, com toda a questão balística ou de armamentos ou de circunstância que se está, qual tipo de governo ou de rei você esperaria para que, de fato, irmãos, vamos falar humanamente mesmo, de forma daquilo que os nossos olhos, por muitas vezes, colocam a nossa esperança. E aí, de fato, se vier a Terceira Guerra Mundial, e aí o Brasil entrasse, não, mas eu ia esperar um canhão, não, eu ia esperar a melhor arma possível para que eu tivesse uma proteção. É da mesma maneira, irmãos, como talvez muitos tivessem olhado ali e ver um Salvador, um soberano, um poderoso, entrando no jumentinho por Jerusalém. Sabe o que veio ao meu coração? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Veio, se cumpriu. Porque Jesus, ele simplesmente, em humildade, vindo em um jumentinho, entrando simples, as pessoas contemplando, ele é o Salvador. Lembre-se que no contexto aqui, a luta do povo romano era grande demais, a guerra era muito grande. Mas sabe o que me chama a atenção? Jesus não veio trazer a guerra, Jesus veio trazer a paz. Jesus veio trazer a alegria meio a um tempo de guerra. A guerra, ela pode ser grande, mas Jesus sempre vai vir em meio à guerra trazer a paz. Jesus é a paz. É interessante que pensa numa missão de Jesus de toda boa vontade. Porque ele sabia, ele visualizou, ele sentiu o ambiente. Lembra do contexto de Mateus capítulo 11, que foi os leprosos? Lembra do contexto de Mateus capítulo 11, onde ele via ali, as pessoas perguntavam quem é o Messias? Não, olha, está acontecendo, os cegos vão enxergar, os cegos vão ver, os mudos vão simplesmente falar. Olha, simplesmente acontecerá. E aí olhar para a palavra de Deus, Jesus sendo o príncipe da paz, a vitória da humildade. Pensa, irmãos, como isso é forte.
A vitória da humildade sobre o orgulho, a vitória da humildade vindo aos nossos corações, simplesmente da mansidão, da gentileza, contra a ira e contra a malícia. Simplesmente é o que Jesus está ensinando, um modelo de governo, um modelo de pessoa, de toda simplicidade, humildade, mansidão, vencendo a ira e a malícia. Isso aqui é forte, irmãos. Porque isso vem de encontro aos nossos corações. Tudo aquilo que somos, sendo trabalhado por Deus. Sabe o que pensei ao olhar para esse texto? Tudo aquilo que vamos entregar ao Senhor, ou vamos dar ao Senhor, vem dele para nós. Primeiro, irmãos, nós vamos receber, primeiro nós vamos entender, primeiro nós vamos nos entregar, primeiro nós vamos ser tocados pelo Senhor, para que de forma simples e natural venha fluir em nossos corações, dar o nosso melhor. Só podemos dar o nosso melhor recebendo o nosso melhor dele. Se recebemos o melhor do Senhor, com certeza vamos dar o melhor para o Senhor. Fracos? Quem já se sentiu fraco? Quem já se sentiu cansado? Quem já se sentiu abatido? Eu disse para minha esposa esses dias que eu nunca me senti tão cansado. E às vezes, pensando nesses últimos dias, principalmente nos últimos 3 dias, Senhor Neide, estou me sentindo tão, sei lá, nunca fiquei tão assim, tão meio que faltando fôlego até para falar. Mas sabe o que é interessante? Que Jesus, ele sabe que quando nós entendemos que nós somos fracos, nele é que nós nos fortalecemos. Nós somos fortes. Ao olhar para a palavra de Deus, Jesus sabia que ele era o príncipe da paz. E simplesmente ele foi e será sempre um modelo de humildade. Mateus capítulo 11. Versículo 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 25 em diante, né? Porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruído, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Que expressão maravilhosa, que ação maravilhosa do próprio Senhor, vindo de forma humilde, de forma mansa, e dizendo para o seu povo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e eu vos aliviarei. É uma promessa que o Senhor está mostrando aqui, irmãos, que simplesmente Ele é o nosso escape. Ele leva as nossas cargas. Ele leva sobre ele, quando nós reconhecemos que ele é manso e humilde de coração, e que nós devemos aprender dele, e que isso são valores e princípios, quando trazemos aos nossos corações, sentimos. O que, pastor? O próprio Senhor te deixando, parece que tirando as cargas, te deixando leve. O próprio Senhor te mostrando que é o mesmo em tempo de guerra, Ele mesmo é a alegria no teu coração. Ele é tudo
e em todos. Ao olhar para a palavra de Deus, vamos voltar lá para Mateus capítulo 21. Versículo 5 em diante, né? Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. Outras cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E a multidão, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Jesus, ele foi simplesmente louvado pelo povo. Simplesmente aquele povo louvou, agradeceu. Agora sabe o que foi que eu fiquei curioso aqui, irmãos? Que povo foi esse? Lembra dos coxos? Lembra do mudo? Daqueles que não falavam? Lembra daqueles que eram cegos? Justamente, irmãos, esse povo do qual recebeu do Senhor, aqueles que eram mudo, que não falavam, eu creio que eram aqueles que com mais intensidade, porque eles foram testemunho ocular da obra de Cristo. Porque eles foram testemunho ocular de que Cristo fazia aquilo que dizia. Ele era o próprio amor. Ele era o próprio amor tocando de forma sobrenatural nas pessoas e curando. Mesmo quando muitos eram atribuídos pecados e as pessoas apontavam, não, aquele ali, não pode acontecer. Era o pecado que ele tinha, não. Mas aí Jesus, sendo o amor, mostra a sua misericórdia, a sua benevolência. E aí as pessoas simplesmente aqui, em um ato de gratidão, em um ato de reconhecer, começam a anunciar quem é Jesus. Quem é Jesus nas suas vidas. Eu te pergunto, irmãos. Ao olhar para esse texto, irmãos, eu pensei bem ligeiro. Poxa, eu tenho que agradecer mais. Eu tenho que louvar mais. Eu tenho que abrir mais o meu coração. Hosana nas alturas e nas maiores alturas. É com todo o meu fôlego, é com toda a minha vida. Que coisa linda, irmãos. Uma preciosidade aí no meio de nós, a irmã Deise. Eu creio ela louvando aqui no domingo para a honra, glória e louvor e a majestade do nome do Senhor. A alegria emana, estava, sabe, de forma simples. De forma singela, e é dessa maneira, seja aqui no altar, seja aí embaixo, seja lá na tua casa, seja lá no teu trabalho, mas a intensidade da alegria e do louvor tem que estar em teu coração. Fácil não é, porque agradecer só pelas coisas boas é fácil demais. Não, o Senhor fez milagre, não, Ele me curou, não, mas eu vou agradecer. Também nas dificuldades, a intensidade tem que ser grande. Às vezes não é fácil, não. É uma guerra travada. Sabe, de até entender a letra do louvor, ou até mesmo de adorar, ou de entrar nesse espírito de adoração. Sabe por que é interessante? Porque isso vai te levar ao Senhor. Isso vai te levar aos pés de Cristo. Isso vai te levar ao caminho do Senhor também. Porque é a palavra de Deus sendo louvada, é o reconhecimento dentro do nosso coração, tocando o coração de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiando a palavra da reconciliação. Por acaso Jesus entrou ali com qual propósito por aquela cidade? Chegando em Jerusalém com o propósito simplesmente de te reconciliar com Ele, de nos reconciliar com Ele, de um homem longe, de um homem caído, de um homem longe de Cristo. Mas Jesus se entregou por nós, simplesmente para que se cumprisse nele o ministério da reconciliação. Por intermédio de quem? De Jesus. De Jesus Cristo na sua vida. De Jesus Cristo na minha vida. É interessante que quando a gente volta para o texto, em Mateus capítulo 21, versículo 9, 10 e 11. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Jesus, ele é o profeta de Deus. As pessoas aqui olham para ele simplesmente reconhecendo que todas as profecias da antiga aliança estavam se cumprindo no Messias, se cumprindo em Jesus Cristo. João capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 1 Timóteo, dois. Olha o que é que Paulo diz. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se achavam investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Fecha os teus olhos em nome de Jesus.
gostaria que você refletisse em seu coração com qual finalidade Jesus foi enviado. Você tem entendido que Jesus foi enviado simplesmente para ser teu Senhor? Você tem entendido que Jesus ele foi enviado com uma missão? Você tem entendido que Ele é o Salvador? Ou você tem entendido que é salvo em Cristo ou que está perdido nesse mundo? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, que entrada triunfal do teu Filho, Senhor, a Jerusalém. Senhor, já está prestes a terminar, Senhor, ali o ministério terreno de Jesus. Que lição, que princípio, Senhor, maravilhoso, Senhor, de humildade, de mansidão. Senhor, um tempo de guerra, Senhor, mas em meio a um tempo de guerra, Senhor, Tu veio trazer a paz. Em meio a um tempo de guerra, Tu veio trazer, Senhor, a alegria. Em meio a um tempo de guerra, Tu veio trazer, Senhor, a reconciliação. Em meio a um tempo de guerra, Tu veio trazer, Senhor, a restauração. Senhor, eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Toca cada vez mais os nossos corações a entendermos, Senhor, que Cristo teve uma missão e que nós também temos a nossa missão aqui na terra, em Te servir, Senhor, e servir por excelência. Senhor, que o simples fato, Senhor, de Tu